Boa noite para você que está acompanhando a TV Circulando. Estamos começando mais um Cara a Cara, agradecendo você que nos acompanha todas as terças-feiras, exatamente às 21 horas. Agradecer aqui de forma muito especial o jornalista Madalena, nosso último entrevistado, uma repercussão espetacular o programa que fizemos aqui com o Madalena. Conhecemos um pouco o Madalena cidadão, né? Não só aquele polêmico radialista, brigador de todas as manhãs na nossa cidade, mas também um pouco a história do cidadão Madalena, uma entrevista com certeza que vai ficar gravada aí na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar esse bate-papo que rolou entre eu e o Madalena aqui no Cara a Cara. E como prometido, inclusive anunciado no programa que fiz com o jornalista Madalena, estou recebendo hoje aqui uma das figuras mais importantes da nossa cidade, principalmente quando o assunto é o direito, é a questão da justiça. Estou recebendo para bater um papo conosco aqui hoje, ele que é formado em Direito pela faculdade da USP, a tradicionalíssima faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, de tantas histórias e de tantos políticos e nomes importantes do nosso país que lá se formaram, foi vereador também na cidade de Araraquara, conselheiro da OAB por vários mandatos, professor de Direito Empresarial na nossa grande Uniara, aproveitar inclusive para mandar um grande abraço para o professor Luiz Felipe, meu amigo, e coordenador do curso de Direito da Uniara. Nada mais, nada menos do que o advogado Dr. Fernando Passos. Boa noite, Fernando, prazer. Boa noite, ter você João. aqui comigo. Prazer é meu estar aqui e poder falar mais uma vez à nossa população de Araraquara, através desse prestigiado programa que se forma aqui, trazendo as figuras de Araraquara para um bate-papo com a nossa população. Legal. Fernando, como é que começou essa tua relação com o direito, hoje você é um especialista, um dos grandes operadores de direito da nossa cidade, por que não dizer do Brasil, o teu escritório é um dos escritórios mais conceituados do estado de São Paulo hoje. Né? A gente sabe que você tem aí uma clientela, principalmente de grandes empresas que hoje utilizam o seu escritório. Como é que foi essa relação, de onde nasceu esse dom do Fernando Passos na área do direito, na área da justiça? Bom, não sei se é um dom, pelo menos é um gosto, não é? João, o meu pai queria ter um filho médico, de todo jeito, ele queria ter um filho médico, né? E eu fiquei um pouco em dúvida se eu queria ser médico ou não, porque um pouco acho que era a pressão do meu pai. Mas desde muito menino, eu sempre fui advogado, A injustiça sempre foi uma coisa que me falava muito seriamente, né? Me calava muito no fundo da alma. Eu não aguentava ver uma injustiça. Então, no quarteirão, na briga dos meninos, eu entrava para apartar. Eu nunca entrava para brigar. Eu só entrava para apartar. Já levou algum tapa no meio dessa briga? Levava. Então, eu tinha horror à briga, eu tinha horror... Tudo que dissociava do mundo comum e da paz é algo que me incomodava. Mas eu acho que... E tinha também um grande exemplo do Dr. José Wellington Pinto, meu tio, não é? Que é a grande referência da advocacia também local, uma das grandes referências, que também nos influenciava. A gente tinha, assim, verdadeira adoração pelo Dr. José Wellington Pinto. Então, a gente também, como sobrinho, se inspirava nele, querendo um pouco ser um dia aquela figura do tio, não é? Mas eu acho que uma cena que eu me lembro bem foi quando eu estava ainda no colégio, tinha o tal do colégio, né, do 3º grau, que era o preparatório para que a gente pudesse escolher a profissão, estava chegando a época da profissão, e logo na primeira ou segunda série do colégio tinha um professor lá que se irritou muito comigo, porque os alunos tinham problemas na nota, iam reclamar com ele, e ele era um professor muito severo. E eu sempre ia defender os colegas, né? Às vezes os colegas nem reclamavam, era eu que reclamava. E várias vezes eu topava diminuir a minha nota para que o colega tivesse a dele, porque o colega tinha estudado mais que eu. Eu dava o depoimento ao professor, né? Quer dizer. Então, e esse professor falava, lá vem o advogado, lá vem o advogado. E aquilo ficou na minha mente que realmente o meu mundo era o mundo do direito e acho que é o mundo do direito mesmo. A injustiça até hoje é algo que me comove e me faz lutar contra ela em todas as suas formas. Em que ano você se formou, Fernando? Eu me formei em 1985, já tem tempo, já fez 25 anos da formatura, né? E eu fui orador da turma lá na São Francisco, foi uma festa de 3.000 pessoas no AMB. Você foi escolhido para ser orador?
É um privilégio, né? Ser João, orador na faculdade da USP. Ali na São Francisco é muito complicado, porque para ser orador, o grande tema, o grande cargo lá é ser orador da turma. E eu tive que passar por 4 eleições, né? Eram 4 turnos. E o último turno, quando se afunilaram 3 ou 4 candidatos, se não me engano, aí era o turno do discurso, a apresentação do discurso. Então você tem que fazer o discurso para uma grande comissão de alunos, né? E aí eu fiz o meu discurso, né? O que seria o meu discurso. E aí eu venci. Depois fomos para 2 num segundo turno e eu venci e fui o orador do noturno da turma de 1985, que foi um desastre, João, porque a cerimônia era um momento que as formaturas estavam se modificando. Então a nossa cerimônia foi um desastre. Os alunos nós éramos mais de 300 formandos. E os alunos quiseram fazer daquela colação. Foi a segunda ou terceira colação da USP que aconteceu isso. Os alunos fizeram uma grande bagunça e ninguém ouvia ninguém. E era bexiga para cima e para baixo. Pessoas, assim, alcoolizadas de propósito, sabe? Já antecipando aquela festa que seria depois. Então foi um desastre. O meu discurso foi um desastre, né? E depois eu fiquei tão irritado com os alunos. Eu achei que fosse comigo, porque não era, porque ninguém ouviu ninguém, né? Eu ainda fiz todo mundo ficar quieto, pus a plateia contra eles, né, contra os meus próprios colegas. E quando termina, eu senti uma grande emoção, eu estava muito nervoso, muito irritado com todo mundo. Uma grande emoção, de propósito, eles lançam a musiquinha Sou Caipira, Pirapora, porque eu era de Araraquara. O vínculo de Araraquara. E eu tinha o sotaque, como tem até hoje o sotaque, o paulistano sente o sotaque. Você falava também, ó, fica ali uns par de quadra para frente? Eu acho que falava, João. Eu fui perdendo um pouco pelo mundo do direito, né? Porque a linguagem do direito é uma linguagem muito formal, né? Sim, sim. Mas assim, quando eu vou a São Paulo e eu faço sustentação oral em tribunal, eles percebem, o advogado é de fora, né? Quer dizer, porque eu tenho ainda um sotaque mais carregado ainda de Araraquara. Mas na época era muito pior. Ou melhor, né? Quer dizer, é a minha identificação com a minha cidade, com a cidade que eu amo, né? E aí foi muito interessante, porque aí eles me levantaram. E o reitor da USP ali, e todo mundo me jogando para cima. Então, quer dizer, eles tinham um enorme carinho por mim. É que não era o momento de fazer um discurso formal, o momento era de entrar na farra, né? Mas depois, um ano depois, a formatura foi pior ainda. A minha marcou época por causa disso. Um ano depois, um aluno subiu na mesa e chutou todos os diplomas no chão. Que absurdo. E aí a USP teve que tomar uma atitude, né? Porque a irreverência, a alegria faz parte do mundo, mas não era possível. Limite, né, não era possível. Até porque se tratar da formatura de um advogado... Claro, não era possível. Na minha já foi complicada. Mas foi um momento bonito também de ser vivido. Aí o que eu fiz? Eu peguei o discurso e mandei imprimir e mandei para os 450, mesmo que, porque ali nós éramos 300 na festa, mas ao todo mandei no endereço deles como uma dedicatória. Já que vocês não quiseram ouvir no dia, eis aqui... Guarde para sempre. Fernando, legal. Você se formou advogado em São Paulo e voltou para Araraquara para poder exercer a função de fato. Quando é que aconteceu esse vínculo teu entre você ser advogado, ser operador do direito de fato, defender suas causas nos tribunais, nas várias ações que você já, com certeza, passaram pela sua vida, e o professor de direito? Em que momento que você descobriu que você tinha que ir um pouco além do fato de você ser apenas um advogado e também dar aula para passar um pouco aí o teu aprendizado? Bom, é um pouquinho anterior, é o seguinte, logo que eu me formei, eu estava muito ligado à atividade política, por causa do doutor Almino Afonso. Eu fui trabalhar com o Almino Afonso. E o Almino Afonso, que é um grande paradigma da moralidade desse país, um homem respeitadíssimo, ele era vice-governador, então ele me convidou para trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com o doutor Almino. Trabalhando com ele, na verdade, era anterior ainda, ele era candidato a vice-governador, ele era secretário do governador Montoro. E comecei a trabalhar com ele. E, ao mesmo tempo, então, eu assumi funções muito políticas e fui o presidente da juventude do MDB de Araraquara, que fizemos um trabalho memorável naquela época, a imprensa guarda até hoje muitas das nossas realizações. Era um grupo muito coeso, não é? Inclusive o Edo da Silva Ferro, que é muito conhecido de todos nós, já fazia parte desde aquela época dessa nossa história. E todo o Toninho Martins, a Leia Zamponi Trindade, o Anael... Só um minutinho. O Edo da Silva Ferro, que o doutor Fernando fala, parece até o nome de um homem sério, né? É o Edão, o famoso Edão. Se quer encontrar ele, vai no Velho Armazém de segunda a segunda, que ele tá lá batendo papo com o Silvinho, viu?
Pode continuar, doutor. Eu não vou lá de segunda a sábado, mas sei que isso é verdade. Todavia, então eu já estava muito ligado à atividade política. Mas a tese é que faria carreira lá em São Paulo mesmo, né? Porque quando você se forma ali no Largo de São Francisco, você tem muitas oportunidades em São Paulo. Mas eu casei-me com uma moça de Araraquara e ela era apaixonada pela sua terra e queria voltar para casa, não queria criar filhos em São Paulo, etc, etc. E a vida, né, João? Eu sou muito católico, eu acredito em Deus, nos seus desígnios. E, de repente, o governador Montoro, através de uma articulação do prefeito Medina, o ex-prefeito Medina, o Montoro me nomeia diretor do escritório do governo em Araraquara, que tinha aberto a vaga, que era uma vaga aberta pelo Dimas Ramalho, nosso querido Dimas Ramalho. E eu assumi a chefia do escritório do governo. Foi um momento espetacular da minha vida, porque eu tinha 25 anos, 24 anos de idade. Eu era muito jovem. E aí eu assumi aqui, eu tinha 24 anos. E a minha mulher grávida de 9 meses em São Paulo, 8 meses, foi uma loucura, né? Aí ela falou para mim, Fer, eu queria voltar para Araraquara. Eu quero voltar para Araraquara, blá, blá. E eu abandonei minha carreira em São Paulo, uma carreira que eu não tinha. Estava começando. Abandonei, vim para cá, mas aí, João, eu enveredei na atividade política. E a atividade política muito bem exercida, se é que eu exerci bem, não sei, eu procurei exercê-la, ela é incompatível com o exercício de uma profissão. Porque, ainda mais da advocacia, porque o cliente precisa de você. Aí você larga um pouco para fazer campanha, o cliente se sente abandonado, né? Então, ela era muito incompatível. Então, eu não advoguei. Eu fiquei praticamente vereador e político 24 horas por dia. Você se elegeu vereador em que ano, Fernando? Eu me elegi em 1988. Depois, em 1990, o doutor Almino já era chefe. Não, aí eu me elegi em 88. Em 89, o doutor Almino me convidou para ser chefe de gabinete dele no Palácio dos Bandeirantes. Então, eu fui o chefe de gabinete do vice-governador mais novo da história de São Paulo. E fiquei lá quase um ano na chefia de gabinete. E eu era vereador aqui, então eu vinha 3 vezes por semana, Araraquara, São Paulo. Né? Você exercia as duas funções, vereador em Araraquara e chefe de gabinete do vice-governador. Porque as sessões da Câmara eram de segunda-feira à noite. Então eu ia terça para São Paulo, depois eu voltava quarta aqui da expediente, eu saía de lá às 5 da tarde, ficava quarta à noite aqui, voltava quinta, depois voltava sexta. Eu ficava assim, porque eu não abandonei de forma alguma, nenhuma das duas funções, né? E eu chegava, como a minha família estava aqui já, eu chegava no palácio 6h30 da manhã, 7 horas, eu abria o palácio mesmo. Era até cômico, né? Isso ficou até engraçado lá naquele momento. E o doutor Almino teve o rompimento com o governador Quércio. Foi uma pena aquele rompimento, né? Nós nunca quisemos aquilo, mas ele acabou rompendo. E o doutor Almino precisava de candidatos a deputado, por partido, aquela história que você conhece bem, os partidos te pressionam, né? E eu fui candidato a deputado com 26 anos de idade, 27. Eu era muito menino e não tinha chance nenhuma, não tinha recurso, não tinha nada tal. Mesmo assim, João, nós éramos 10 candidatos em Araraquara. E eu fui o mais votado. O mais votado. Você lembra quantos votos você teve? Eu tive em Araraquara, à época, João, 9 mil votos, se não me engano. Seria equivalente hoje a 25 mil votos, mas 25 sendo o mais votado, imagina. O prefeito Edinho agora teve 50 mil votos, o Massafera teve 40 mil votos, 30 e poucos mil votos, né? Quer dizer, em Araraquara, o Massafera, 33. 33 aqui, Então, quer dizer, naquele momento não era tudo dividido. Por exemplo, eu tive mais votos que o Gaeta, que era uma sumidade. Eu estava começando a vida. O Gaeta era um grande nome da política local. Que o Gildo Merlos, que era presidente da Câmara há muitos anos. Que o Dimas Ramalho, que foi candidato, Jaime Jimenez, aqui em Araraquara, nós éramos 10 candidatos. O Carne Seca Neto, se não me engano, foi candidato quando eu fui. E eu fui mais votado e aquilo foi uma coisa muito expressiva. E o PDT precisava apenas de 15 mil votos. Se eu tivesse 15 mil votos, eu seria eleito. No fim, o PDT precisou de 18, eu tive 12, se não me engano, ao todo. Então eu fiquei como terceiro suplente para deputado. Mas ali, João, naquele momento eu decidi que eu abandonaria a política, porque eu já não estava mais me realizando na atividade pública, sabe, João? Política partidária. E aí veio a próxima eleição, eu continuei no PDT, fui o mais votado, Araraquara sempre foi muito generosa comigo, eu tive sempre belíssimas votações, eu fui o 9º vereador mais votado da cidade, e eram 21, mas o partido faltaram 100 votos, 134 votos para fazer o quociente.
Então eu fui muito bem votado, mas fiquei fora. Depois eu sofri essa injustiça eleitoral junto com o Dante de Oliveira, só que o Dante tinha nome em Brasília, eles mudaram a regra do quociente para excluir o voto branco. Um ano depois, se tivesse excluído naquele momento, eu teria entrado. Eu estaria dentro, porque aí o quociente seria 2 e pouquinho. Aí você resolveu então que você ia para a sala de aula. Eu confesso, João, que eu fiquei um pouco deprimido naquele momento. Você perde a referência, você faz política, você sabe disso, a política é apaixonante. A política é a arte maior de todas, eu não tenho dúvida, porque eu acho que a segunda maior é a advocacia, porque o político é o advogado do povo, por isso que ele está acima do advogado, né? E só por esse motivo, porque, na verdade, o que ele faz é o que o advogado faz. Claro. Ele é o advogado do povo, né? Então, eu me sentia muito em casa, né? Tanto que na Câmara, o vereador Manso dizia isso, o saudoso vereador Manso falava assim, não, o Fernando é advogado dentro da Câmara. Ele é o vereador advogado. Eu fui relator da lei orgânica, projeto de lei, era tudo comigo, porque eu tinha formação. Eu tinha, na verdade, até a obrigação, né, João? Claro. De fazer isso, né? Então, eu fui, mas eu era muito menino, muito imaturo, né, João? Você está crescendo na vida, está começando a vida. E eu fiquei muito aborrecido mesmo. Aquilo foi um baque muito grande. E um dia, eu estava, confesso a você, primeira vez que eu digo isso em público, eu estava chorando mesmo, e a minha mulher falou, você não vai chorar não, não vai chorar não, você é formado no Largo São Francisco, você é admirado aqui em Araraquara, você sempre teve votações belíssimas, pega o teu caderno e vai advogar. Você tem que advogar. O que é isso? Você tem profissão? Você não vai pedir emprego público para ninguém. Porque a primeira coisa que a gente perde, a gente quer um emprego público. E ela me disse, você não vai pedir emprego público para ninguém. Nós temos uma vida simples e vai ser assim. E começa a advogar. E foi o que eu fiz, João. Por causa da minha mulher, eu resolvi. O Ivo Dall'Acqua também e o Dr. Paulo Homem me telefonaram. Eu pensei que para prestar solidariedade, os dois me telefonaram para cumprimentar pela derrota. Eles disseram, você tem vocação para advocacia, você está abandonando isso pela política, é uma pena. Você então vai ser advogado, se um dia você quiser, você volta para a política, mas em outras bases, né? Um pouco mais maduro também, né, João? E foi o que eu fiz, João. Fui advogar, e depois achei um sócio maravilhoso, que é o meu primo, o Herbert, né? Que é a grande alma do escritório, e fomos desenvolvendo e formamos grandes equipes, né, João? A nossa equipe, o nosso escritório é um celeiro de vocações, eles passam por lá e todos vão para uma melhor, né? E a gente está muito feliz. Mas logo, João, quando eu era ainda vereador, eu já comecei a substituir o deputado Dimas Ramalho, que não era deputado ainda, nas aulas dele de Direito Constitucional na Uniara. E o professor Luiz Felipe, nosso querido reitor, tinha muita estima por essas aulas, porque, como eu gostava muito de falar, o que eu fiz? Eu me preparava para as aulas, eu estudava muito, e tinha um desempenho agradável com os alunos, nessa linguagem dos alunos, né? E o professor Luiz Felipe, com aquele olho dele, ele foi me vendo, mas eu não tinha nem condições de ser professor ainda, nada, né? Só muito tempo depois, aí ele me convidou para ser professor da instituição. Na verdade, o convite veio até pelo professor Sérgio Médici, né, que era o coordenador do curso. E fui me desenvolvendo lá, né, João, até que a Uniara entrou na minha vida de forma absoluta, né? Hoje é indissociável a imagem você vive do Fernando Passos e a Uniara, né? E para o seu escritório, né, Fernando? É indissociável, né? Hoje a Uniara é minha vida, né? A Uniara e é meu escritório, né? Então, que fora bom, a família. Fernando, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, tomar uma água. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Se você está achando que a conversa minha e do Fernando vai continuar nessa tranquilidade, não sai daí não, porque na volta quero discutir com o Fernando, será que a nossa justiça é cega de fato e de direito? Porque nós assistimos todos os dias tantas barbaridades de pessoas que deveriam estar presas e nas ruas cometem tantos crimes. Mais do que isso, será que o direito virou uma grande indústria das faculdades privadas? Por que quem se forma em direito não pode exercer a função sem antes passar por um grande provão na OAB? Você quer saber sobre isso? Então fica aí, é rapidinho, vai tomar uma água que a gente volta em 2 minutos. Tudo bem? Eu sou o DJ Carlinhos, estou aqui na TVC com o programa Cliptonita, sua parada musical. Os melhores clipes você assiste aqui todos os dias. Espero por você!
Alguém comeu? Lugares interessantes. Você pode ir embora já. A gente precisa de você mais. Pessoas com história para contar. E comecei a militar na política em 75. Levou borrachada do militar? E tudo com bom humor. Tá pintando o cabelo, né, Serginho? Palmeirão Visita, um programa que informa e diverte. Eu não fui convidado para ir lá na entrega. Então, puxão de orelha, não fui convidado. Palmeirão Visita. Todos os dias aqui na TVC. Uma das cabeças mais brilhantes da cidade. Você quer ter uma vida mais saudável com dicas de alimentação? Então espero vocês todos os dias no programa Falando de Saúde, aqui na TV Circulando. Estamos de volta aqui com o Cara a Cara na TV Circulando. Lembrando você que nos acompanha todas as terças-feiras, tem alguma sugestão, quer indicar alguém para ser entrevistado, para bater um papo aqui comigo? Tá aqui na telinha, nosso e-mail, manda uma mensagem para a gente, caracara@tvcirculando.com.br. Quero aproveitar, mandar um grande abraço para o meu amigo Silvinho, para o amigo Natão lá do Velho Armazém. Eu sei que estão preparando um grande carnaval agora para o mês de março, né? O nosso carnaval esse ano começa na primeira semana de março, com 3 dias de uma festa inesquecível ao som desse grupo maravilhoso aqui da nossa terra, o Flor de Abóbora. Então, se você não tiver nenhum compromisso no carnaval agendado, vai lá no Velho Armazém que a festa vai ser de primeira e você ainda vai poder ver de novo o Edo, porque o Edo também vai estar no Velho Armazém no carnaval, tá certo? Doutor Fernando Paz, com certeza, o Edo está no Velho Armazém qualquer dia, até no dia de finados você encontra o Edo no Velho Armazém. Doutor Fernando, a justiça, ela é uma pauta presente no dia a dia do povo brasileiro. Não tem um dia que você não pegue o jornal, não assista um programa na televisão, que não tenha alguma matéria ligada diretamente à questão da justiça, até porque o Brasil, infelizmente, ainda é um país com muitos problemas sociais, consequentemente, problemas sociais geram violência, né? A criminalidade aumenta. E se discute muito no Brasil o problema dos nossos códigos penal, código penal que é atrasado, código civil que precisa ser reformulado, enfim. E a gente acaba vendo medidas para ajustar as nossas leis apenas quando acontecem os problemas. Acontece um assassinato que comove o país, vai lá, altera a lei. Né? Acontece a descoberta de uma corrupção imensa no meio dos políticos que comove o país, vai lá e muda a lei. O que acontece com a nossa justiça, com os nossos operadores, com os nossos políticos, que não são capazes de construir mecanismos mais justos para que a gente impeça, por exemplo, e aí eu queria ouvir a opinião do senhor, situações como essa que nós estamos acompanhando em Araraquara, do caso dessa garota Pamela, né, que foi brutalmente assassinada por um rapaz que já tinha uma ficha policial, uma capivara imensa, chegou a ser preso nas vésperas das eleições, não pôde ficar preso porque a prisão não foi feita em flagrante, né, e por conta disso, né, por conta de uma vingança por um cachimbo de crack, acabou com a vida de uma garota de 9 anos. E essa história de Araraquara é uma história que acontece em todo o Brasil. Claro. A gente pode dizer que a justiça é cega de fato, Fernando? Não, João, eu acredito que não. Eu acho que é um problema muito brasileiro pela nossa essência. Eu vou lhe contar uma pequena historieta. Eu estive em Nova York visitando as cortes de justiça americanas e fiquei encantado com o sistema criminal, principalmente a democratização na denúncia, a forma com que eles fazem. E depois comecei a estudar muito como implementar isso no Brasil e participei de um grande simpósio na Universidade de Harvard sobre todas as modernas tecnologias, etc. E depois o Ney Prado veio aqui em Araraquara para proferir uma palestra. Ele também esteve nos Estados Unidos visitando as cortes para propor alternativas para o sistema brasileiro. E um americano disse ao Ney algo que eu vi em Nova York e vi depois em Harvard também. Ele disse o seguinte: o problema do Brasil é que vocês querem fazer justiça a qualquer preço. E o problema nos Estados Unidos, a gente já se conformou que isso é impossível, porque são os homens que julgam. Então a gente procura, claro, fazer justiça, mas o principal é resolver o conflito. Resolver o conflito, se possível, com justiça, é óbvio. E o brasileiro é inconformado com a injustiça.
Então, é do nosso estilo, João. Nós nunca vamos mudar. Então, nós temos mais de 50 tipos de recursos no processo civil e querem extinguir tudo isso. Eu sou contra, porque as barbaridades e erros judiciais são enormes e esses recursos é que nos salvam, mas ao mesmo tempo atravanca a justiça. Mas nós brasileiros nós nos conformamos com a injustiça. Diferente, o americano já aprendeu, ó, essa é a decisão, mesmo que injusta vai ter que cumprir, acabou, não tem mais recurso, porque a justiça precisa andar, porque cria uma outra injustiça, demora. Mas nós não aceitamos esses fatos com facilidade, porque nós somos... Você vê, a gente se derrete na televisão quando vê uma cena dessa, a gente se derrete quando vê um problema desse. O americano já está acostumado com essas matanças coletivas, etc., por causa do distúrbio do homem. É um distúrbio da humanidade, João. Você não viu esse homem lá na Áustria manter a filha em tantos anos, né? E agora está aparecendo isso no mundo todo, até no Brasil já. Então há um distúrbio com o homem muito grande, né? O materialismo, talvez, não sei. Houve um distúrbio e isso se reflete na questão da justiça. Bom, mas vamos à questão do não poder ser preso na época da eleição, porque não é flagrante. Antes da gente chegar nesse ponto específico, que é um item... Não, mas é através dele. Tá, mas vamos. Mas não é exatamente, até por conta desse distúrbio do ser humano, ou seja, a gente é um animal, né? A diferença é que nós somos um animal racional, porém, muitas vezes, até por conta de uma forte emoção, nós viramos irracionais. Né? E cometemos aberrações que um animal não cometeria. Não é até por conta disso que a gente deveria ter uma legislação mais justa, mais severa. Por exemplo, o Código Penal brasileiro que permite a progressão de pena para pessoas que cometem crimes hediondos, que comprovadamente já demonstraram, até pela quantidade de vezes que foi preso e cometeram crimes, né, de que ele na sociedade continua sendo um risco iminente. Não é um equívoco muito sério que cometem os grandes legisladores e que acabam permitindo que isso se prospere? Eu acho, João, o problema, você tem razão, é um problema menos de natureza jurídica e muito mais de natureza sociológica, da psicologia, de nos ensinar como deve ser feito. Por quê? Porque é do ser humano acreditar na ressocialização da pessoa. Quantas pessoas saem das prisões e não cometem crimes nenhum? São imensas. E por quê? Vão ficar mofando? Já pagaram pelo seu crime. Então, a ideia da progressão da pena é essa. A pessoa pagou, ela está melhor, você vai soltar. Mas eu confesso, eu concordo com você, que isso é um pouco poético hoje. Estão faltando alguns mecanismos de tirar isso que foi idealizado, bem idealizado, poeticamente idealizado, para trazer para uma realidade hoje. Por exemplo, esse caso que nós estávamos discutindo, do caso de não poder ser preso no dia da eleição, porque não é flagrante, por que esta norma é idealizada no mundo todo? Para evitar o coronel que mandava no delegado de prender o adversário para ele não poder votar. Então é uma norma super justa. Mas a democracia criou, mas é uma realidade diferente. Quer dizer, neste momento atual, quem é que vai... Que juiz deste país vai prender alguém a serviço de um coronel? Não vai. Você entende? Então é uma norma demodê, é uma norma bem instituída, com um bom princípio, mas ela precisa ser revista imediatamente. É por isso que os parlamentos existem. É por isso que os parlamentos têm que mudar, você entende? Tem que se alterar. Então, essas normas um pouco mais poéticas têm que ser restringidas. E essa outra que eu lhe falei, que é esse inconformismo pela injustiça que o brasileiro sofre, isso também vai precisar, de uma certa forma, ser relativizado. Você vai ter que compatibilizar esse inconformismo do brasileiro com também um certo tempo útil do processo que também não atravanque a justiça de uma forma global. Porque quando sempre essas reformas legislativas últimas que tentaram impedir novos recursos, sempre atrapalharam, João, porque você cria... Como nós achamos que vai cometer uma injustiça, aí a gente cria um outro recurso, e esses recursos estão invadindo os tribunais. Era melhor deixar do jeito que estava no passado, sem criar essa enormidade de recursos, porque você já tinha como uma corte superior examiná-los. Mas agora você não consegue subir os recursos, mas pode agravar. E os tribunais estão inundados de agravos. Como é que a gente faz, Fernando, para fazer com que o seu José, cidadão comum, que cometeu um crime, né, e tem que pagar pelo seu crime, porque isso é fato, ou seja, a lei está aí, cabe a nós buscarmos cumpri-las e não cometer nenhum delito
que possa nos enquadrar, enquanto alguém cometeu um crime, ter o mesmo tratamento na lei que tem, por exemplo, esse médico que foi acusado aí de cometer no seu consultório, que atendia famosos do país inteiro, ter o mesmo tratamento da justiça, ou seja, um cidadão que, ao por contrário, exemplo, lá no médico, por causa do curso superior, ele tem uma vantagem. Ele né? inclusive tem cela especial. Como é que você consegue fazer com que a justiça brasileira ela seja igual no procedimento para todos? Porque a gente sabe que, do ponto de vista da decisão final judicial, o resultado, né, ele pode até acabar sendo igual pela característica do crime, tá certo? Porém, por conta dessas possibilidades reais de recursos, né, de proteração, de solicitar habeas corpus, de liberdade condicional, de você poder cumprir, responder pelo processo em liberdade, porque até que se prove o contrário, a pessoa é inocente, até o julgamento final. Agora, a gente sabe que, na realidade, quem tem um bom advogado, quem pode contratar o Dr. Fernando Passos, né, ou o seu escritório, tende a ter mais sucesso, né, na sua causa. Quem é obrigado a utilizar a defensoria pública tende a, no processo, né, durante o processo de julgamento, né, de andamento do processo, cumprir boa parte, inclusive, desse processo na cadeia. Como é que você consegue hoje mudar isso? O problema, só fazendo uma pequena observação, não é tanto assim na qualidade do profissional, porque a Defensoria Pública, por exemplo, tem profissionais excepcionais, sabe, João? O problema está na dedicação à causa. Então, quando você tem um advogado que vai poder se dedicar muito à causa, e por isso que isso tem custo, né? Claro. Então, efetivamente, você tem um pouco mais de chance dele poder fazer um trabalho melhor. As defensorias, de forma geral, estão assoberbadas de trabalho, né? Mas é por conta disso mesmo, na minha observação. Não, eu sei, eu só quis dar este norte. Porque também na advocacia privada, você pode ter alguns colegas que não vão se dedicar tanto e também não farão um bom trabalho, né? Você tem que se dedicar, é uma luta incansável, né, a da advocacia. Mas eu acho que você pontua bem o problema. O problema não está muito ainda na aplicação do direito em si. O problema está nessa legislação que não fez essas diferenciações. Por exemplo, no estado de Nova York, aquela senhora mais rica, que ela tem um número de imóveis na cidade de Nova York impensável, que ninguém no mundo pode ter dentro de uma cidade, ela é uma senhora, nem sei como ela amealhou aquela fortuna, ela sonegou tributos, ela ficou 5, 10 anos presa. E fica presa, não tem o que fazer. O Mike Tyson ficou preso. Sim. O Mike Tyson ficou preso. Então, no Brasil, nós temos ainda uma legislação um pouquinho leniente. Sabe por quê, João, também? Tem um certo sentido, esse é o problema do Brasil. As nossas cadeias são escolas de crimes. Então, João, hoje o juiz tem que pensar muito bem se vai mandar para a cadeia ou se dá para ainda a pessoa cometer um pequeno delito, se dá para ela ainda ficar em sociedade, porque se ela for para a cadeia, ela vai voltar mais bandida do que entrou. Não tem nenhuma dúvida, isso é fato. Então, esse é um dilema grande da sociedade. Então, se o delito é pequeno e a pessoa ainda foi num momento de forte emoção, como você está dizendo, claro, não matou, ou mesmo quando matou pode responder em liberdade, porque você vê o Pimenta Neves está solto até hoje, né? Isso que cria desproporção. O Pimenta Neves está solto porque ele era milionário, porque era influente. Será que tem um pobre que fez igual ele e também está solto? Isso que a sociedade não aceita. Só se tiver foragido, né, Fernando? É isso que a sociedade não aceita, né? Agora, se o Pimenta está solto porque foi num momento de forte emoção, então um pobre também num momento de forte emoção deveria ter o mesmo tratamento. É isso que você reclama. Claro, perfeito. É isso que você reclama. Porque o errado não é estar solto às vezes. Porque se você mandar para a cadeia, aí ele vai se transformar um criminoso muito pior, não é? Então, hoje, e ele às vezes não consegue se libertar, João. Porque o criminoso, a pessoa de pequeno delito, foi a primeira vez para a cadeia. Ele ainda poderia ter uma solução se ele fosse um pouco melhor educado, se os órgãos públicos ajudassem um pouco mais, se a coletividade ajudasse, se a família fosse um pouco mais unida, não tivesse tantos problemas na família, porque isso está muito identificado também, que a desunião familiar também pode levar a este problema, toda a falta de amor, né, João? Sim. Falta do amor, as agressões dentro de casa, né? Então, isso tudo influencia também no comportamento. Se isso tudo fosse um pouquinho melhor, tivesse uma base social melhor, era muito mais adequado que você não mandasse prender.
Porque você, lá dentro da cadeia, ele vai se tornar refém. Porque quando ele sai, João, o de pequeno delito vai sair logo. Ele já sai marcado com os recados que ele tem que fazer, ele já sai carimbado com ações que ele deve tomar. E se ele não tomar, João, ele morre aqui fora. Não tem nenhuma dúvida. O sistema penitenciário no Brasil, ou ele passa por uma revolução, uma transformação, João, não tem o que fazer. Ou a gente vai continuar tendo uma verdadeira faculdade do crime. E nós vamos ter um direito penal que não vai resolver, João. Com certeza. Doutor Fernando, o senhor acha que o nosso país está bem servido de bons operadores de direito, de bons advogados? Eu acho que sim, João. Eu acho que é uma das áreas que nós estamos melhor servidos no Brasil. O que está acontecendo, João, é o seguinte. Nós passamos por um momento de forte ditadura. Na ditadura, João, todo mundo tem medo de reclamar seus direitos. Todo mundo. Pode falar o que quiser. São mártires, aqueles grandes que enfrentam. Depois que nós tivemos a democratização desses direitos, nós tivemos a Constituição da República, de 88, a festa da democracia. E esta Constituição escancarou ainda mais direitos que até hoje não estão resolvidos nos seus limites. Então, hoje, qualquer cidadão se sente à vontade para questionar, até nos juizados especiais. Sim. Os juizados especiais foram grandes escolas de democracia, de acesso à justiça e etc. Então, isso está acabando com o nosso Poder Judiciário também, porque o acesso à justiça é muito facilitado hoje. E aí, João, a pessoa não quer se compor, porque ela poderia fazer composições. Ela poderia fazer uma mediação, uma arbitragem, uma composição, né? E ela, não, eu quero lutar pelo meu direito, eu quero lutar... Então, aí vem um problema de um plano econômico, João, são milhões de processos. Como que você vai resolver esse problema? Aí vem, e o governo não paga, os bancos não pagam nos planos econômicos, estou dando um exemplo. Na questão tributária é um absurdo. Hoje a conciliação no Brasil ela é mais exceção do que regra, né? Deveria ser regra, né? Não, hoje ela é mais exceção do que regra ainda. Por exemplo, no direito de família, nós estamos tentando mudar um pouquinho a legislação para permitir, antes do conflito, haja a conciliação. Porque depois que o conflito está instalado, desculpa o termo grosseiro, João, já xingou o outro. Você vê como o Fernando Passos é um gentleman, gente. Para esse rapaz falar um palavrão, deve demorar pelo menos uns 5 dias. E esse palavrão deve ser filho da mãe. Então você imagina para ele falar filho, né? Não é fácil. O Fernando é um gentleman. Eu adoro conversar com o Fernando por isso. Continua, Fernando. Não, João, mas às vezes eu fico meio nervoso e falo umas coisas também que não deveria, né? Mas todavia, eu evito. Todavia, veja que se você está dentro desse sistema todo, a conciliação poderia ser muito importante. O Dr. Wellington tem essa tese. Se você marca a conciliação, por exemplo, em direito de família, depois que a parte já contestou, fica mais difícil, porque quando a parte contestou, ela vai... Claro, vai seguir. Vai levantar todos os problemas. Aí, você disse aquilo de mim e tal. Então, a conciliação prévia pode ser uma grande solução para o país. Nós estamos tentando já em vários setores, sabe, João? Agora mesmo eu tive um problema dessa natureza. Agora mesmo. Nós tivemos um problema grave no escritório e eu tinha que contestar a ação. Bom, se eu vou contestar, João, eu já vou dizer, aí é briga, não é? Mesmo que faça educadamente, né? Você já tem que usar argumentos que certamente ofenderão a parte seguinte, né? Então, eu tentei fazer uma conciliação antes. De um caso complicadíssimo. E conseguimos, João. Que bom. Porque eu não lancei meus argumentos. Se eu lançasse, João, ia levar 1 ano. Porque aí as pessoas não se perdoam, né? Mas você me xingou, blá, blá, blá. Então, esses sistemas podem ajudar muito o judiciário. Mas o maior problema do judiciário, João, é esse acesso ilimitado à justiça agora. Tem países que as pessoas não podem ir na justiça assim livremente, advogado de graça. Tem países, João, que se exige seguro para você ir na justiça, que você vai cumprir depois se você perder, você vai ter que pagar a parte contrária, você não pode ir para aventuras. Aqui no Brasil é ilimitado. Por quê? Porque o brasileiro é assim, João. O senso de justiça do brasileiro fala mais alto. Não tem jeito, João. Fernando, nós vamos tomar mais uma aguinha, ó. Você que está aí do outro lado, não sai não. Tá bom, sai, mas vai só tomar uma água e volta, porque eu, em seguida, vou conversar com o Fernando. Será que o Brasil hoje virou um verdadeiro fabricante de faculdades de advogados? É por isso que o índice de reprovação na OAB chega a assustar? Fica aí, nós voltamos já e mais, hein? O que será que o Fernando Passos acha do atual prefeito Marcelo Barbieri? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Cara a Cara. É rapidinho.
A paixão. Um time, uma cidade, uma emoção. Se você é apaixonado pela Ferroviária, a TVC te ajuda a acompanhar o dia a dia da Ferrinha. Circulando Esportes. Todos os jogos da Ferroviária em transmissões completas em sistema Day After. Circulando Esportes. Porque a gente também é apaixonado por futebol. Circulando Esportes. Oferecimento Lupo e Apia Volkswagen. Alguém comeu? Lugares interessantes. Você pode ir embora já. A gente precisa de você mais. Pessoas com história para contar. E comecei a militar na política em 75. Levou borrachada do militar? E tudo com bom humor. Tá pintando o cabelo, né, Serginho? Valmirão Visita, um programa que informa e Eu não diverte. fui convidado para ir lá na entrega. Então, puxão de orelha, eu não fui convidado. Valmirão Visita. Todos os dias aqui na TVC. Uma das cabeças mais brilhantes da cidade. Voltando aqui com o Cara a Cara, entrevistando hoje o Dr. Fernando Passos, quero agradecer novamente você que nos acompanha todas as terças-feiras, lembrar você que o nosso programa repete durante toda a semana. Se você não pôde nos acompanhar na terça, quer saber o horário do reprise, na Tribuna Impressa, todos os dias sai a grade de programação da nossa TV e lá você pode saber os horários do Cara a Cara para acompanhar como é que foi o papo com o nosso entrevistado. Se você quer mandar um e-mail para nós, está aqui na telinha, caracara@tvcirculando.com.br. Manda uma sugestão, né? Indique alguém para ser entrevistado aqui, que você pode ter certeza. Se a sugestão for boa, com certeza essa pessoa vai estar aqui batendo papo comigo. Como está hoje o Dr. Fernando Passos. Dr. Fernando, hoje é notório no Brasil que nós tivemos aí uma proliferação de faculdades, de universidades, de vários tipos, de vários cursos. Agora, particularmente o curso do Direito, é um curso que atrai muita gente. Consequentemente, né, você tem aí muitas faculdades no Brasil hoje que formam bacharéis em Direito, porque a pessoa, para ser advogada, ela precisa passar pelo exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E é sobre isso que eu queria te perguntar. O exame da Ordem dos Advogados do Brasil não seria uma forma de atestar a incompetência das faculdades? Segundo, por que o nível de reprovação da OAB chega ao patamar de 70% a 80% dependendo da cidade? Tem alguma coisa errada com as faculdades ou tem alguma coisa errada com os alunos? Ou a OAB tenta restringir o número de advogados no país? Ou um pouco de tudo isso. Ou um pouco de tudo isso, claro. João, nós iniciamos o programa, essa conversa maravilhosa, falando do meu discurso de formatura lá no Largo São Francisco. Lá eu fiz uma crítica enorme ao exame de ordem. Enorme. Onde já se viu, depois de 5 anos, você tem um diploma e você precisa ainda verificar se aprendeu alguma coisa, porque o exame de ordem é isso. Muito bem. Ocorre, João, que com o tempo o exame de ordem se transformou em um instrumento eficaz para o exercício da profissão, porque realmente a proliferação do ensino jurídico foi muito grande, para a formação até humanista do cidadão. Muitos nem desejando advogar, muitos fazem para ter uma formação mais humanista poder mesmo. Disputar concurso também. Concursos e outras coisas. E advogar, João, é muito sério. Você tem aquele direito suprimido do cidadão, você assume para você a responsabilidade. E se você é advogado formal, o cliente perdeu o direito dele. Ele morreu, João, com aquele direito. E é muito sério, porque depois você não pode reabrir a sua causa e dizer, olha, me perdoe, Poder Judiciário, eu tinha um advogado ruim, agora estou com um advogado bom. Não, não pode mais, você perdeu o seu direito. Entende? E isso é muito caro a uma população. Às vezes as pessoas perdem tudo que elas têm na vida, que é aquele direito sagrado, não é? Não é só financeiro, é tudo, é a dor da alma, né? Então, advogar é muito sério, é muito sério. E você não pode deixar a porteira aberta, não pode deixar. Então, o exame de ordem se mostrou eficaz para isso. O problema, João, é que de uns tempos para cá, o exame de ordem deixou de aferir se a pessoa sabe advogar, tem condições de ética para advogar ou não, e se transformou em mini concurso público. É aí que está a crítica.
E eu tenho referendado em todos os momentos que eu vou, mesmo na OAB, sou um crítico com o Tomás, da forma do exame. Na minha época, João, você tinha que fazer as peças, mas você consultava livros. Agora não, você tem que fazer decorando uma peça, onde já se viu, nenhum advogado na vida. João, hoje, com a minha experiência, eu tenho 25 anos de formado, mais de 20 anos de exercício, tirando aquela parte da política, se você vai lá no escritório e me leva a determinada matéria, eu digo, João, se eu já souber, eu já digo para você, você tem o direito e vou te defender. Se eu não sei, eu digo, vou estudar. Mas, João, até para formular o que eu já sei, eu vou pegar um livro, eu vou pegar um código. Até porque o direito é altamente dinâmico. É altamente dinâmico. Não se pode fazer essa decoreba. Nós somos contra ter que decorar, nós queremos que as pessoas analisem os fatos. Essa restrição, ela não beira um pouco a ilegalidade, Fernando? Porque, veja só, se a pessoa entra para uma universidade, para uma faculdade, ela se forma, ela adquire o seu diploma, ela não está apta para exercer a sua profissão? Em tese, não deveria ser isso? João, hoje, pela manhã, nós estamos falando aqui num programa noturno, hoje pela manhã saiu mais uma decisão no país, considerando inconstitucional o exame de ordem. Se a Ordem dos Advogados não tomar cuidado, esta boa ideia do exame vai acabar levando a isso. E esses juízes que têm concedido muitas vezes as liminares, têm dito que conhecem pessoas capazes que já prestaram 5, 6 exames e não conseguem. O juiz conhece, sabe que a pessoa é capaz e ela não consegue adentrar no exame de ordem. Então, o exame precisa ser revisto na sua forma, mas eu acho que ele deve ser mantido. Agora, por que ele não é inconstitucional na minha avaliação? Porque a Constituição da República, no artigo 5º, ele diz, é livre o exercício profissional, nos termos da lei. Ela diz nos termos da lei. E o legislador brasileiro, o exame de ordem é uma lei federal. Ele é instituído por uma lei federal. Então, na minha avaliação, não é inconstitucional. Mas se a ordem continuar fazendo um exame de desculpa o termo grosseiro, de decoreba, né? Quer dizer, que a pessoa tem que decorar as coisas e não analisá-las, que é a função maior do advogado, a ordem já terá o país contra ela. E essas decisões acabarão se proliferando, entende? Mas agora, do ponto de vista técnico, meramente técnico, não é inconstitucional, porque o artigo 5º é claro, é livre exercício profissional. Mas pode aí estar virando uma jurisprudência e aí acabar a OAB perdendo isso. É a segunda decisão complexa de juiz federal e o outro já era desembargador federal. Doutor Fernando, vamos dar um giro 360 graus aqui na nossa conversa. Você é um militante político, independente de você hoje não ser mais um ativista partidário, um militante político partidário, mas até por conta da profissão, do direito. O direito e a política andam muito próximos um do outro, enfim. Um necessariamente não vive sem o outro, até porque acaba saindo das mãos dos políticos a legislação, né, que faz com que o operador do direito possa se orientar no seu dia a dia. E você vive a política da cidade, você escreve todos os domingos na tribuna com as impressões pessoais do Fernando Passos, com o privilégio de do lado sair artigos do Inácio de Loyola Brandão, né? Para poucos esse privilégio, tá certo? E vive a política da cidade de forma intensa. Alguns desses seus artigos, inclusive, já chegaram a tocar em temas da política local. Como é que você avalia hoje a administração do prefeito Marcelo Barbieri? Você acha que o Marcelo está indo bem? Está conseguindo cumprir aquilo que ele assumiu no período eleitoral? João, eu falo com muita tranquilidade, porque não é porque o Marcelo é meu amigo, porque eu tenho tido esta honra de ser amigo dos prefeitos da cidade. Então, não é, eu sei analisar com isenção esse tema. Você tem algum inimigo, Fernando? Sempre deve ter alguém que não gosta da gente. Rapaz, né? Eu queria saber, porque deve ser difícil alguém não gostar do Fernando Passos. Não, né? Vamos falar sério, né? Deve ter. Mas, enfim, no caso do Marcelo, eu estou apaixonado pela forma que ele tem imprimido a administração dele. Eu convivi muito, João, com o prefeito Clodoaldo Medina, que era um prefeito excepcional. Era um homem que nós chamávamos no passado de direita, e fez um governo que jogou a educação e a saúde inteira na mão da esquerda de Araraquara, naqueles períodos que tinha esquerda. Se você acha que PT é a esquerda, você não conheceu quem fez os programas de saúde e de educação do Clodoaldo. Era a esquerda da cidade mesmo, e ele é um homem de direita. Foi um governo excepcional.
Depois convivi com o prefeito Dessante, fui vereador com o prefeito Dessante, um homem duríssimo, um homem na gestão, um homem muito de gestão, João. O Dessante controlava o café, o tapete se estava limpo, ele ia no posto de saúde ver se tinha remédio. Era um prefeito admirável, mas ele era um homem da gestão. Era um homem da gestão. Naquele momento político, era próprio isto. O Dessante foi o melhor da sua época, naquele momento. Depois veio o Massafera, já no momento de transformação, em que o prefeito não precisava ter só gestão. O prefeito precisava pensar a cidade em algo mais, precisava pensar no amanhã. E o Massafera foi o homem do amanhã. Planejar a cidade para o futuro. Planejou, sabia para onde ia a cidade. Eu me lembro, eu era menino, ele me chamava e falava, a cidade vai para cá, nós temos que investir em obras públicas aqui, a cidade vai tomar isso, temos que trazer emprego, se não trouxer a Kaiser e outras coisas, não vai resolver o problema. Então, ele já começou a redirecionar a cidade para um outro canto. E depois viemos com o prefeito Edinho, que foi um grande prefeito na questão social e nessa questão do olhar da cidade para o amanhã, quer dizer, a autoestima da cidade, não é? Colocar Araraquara no centro da vida política foi a grande especialidade do Edinho, no centro da vida política do país, né? Mas, na minha avaliação, eu já disse isso para ele, na questão da... Porque você não consegue fazer bem tudo também na vida. Claro, é óbvio, né? Na questão da gestão, até para Edinho dar essa dimensão, falhava muito, é óbvio. Embora ele tivesse uma competente equipe, muitos amigos meus estavam ali. Todo mundo luta, João. Todo mundo luta para o melhor, né? O que eu tenho me apaixonado pela visão do Marcelo é que o Marcelo tem aliado as duas coisas. O Marcelo tem conseguido aliar, fruto daquilo que ele tinha em Brasília. Por isso que ele falava isso na campanha, nem eu entendia muito. Que ele falava na campanha, as minhas amizades em Brasília e os meus tantos anos, tantos mandatos de deputado federal, vão dar continuidade à dimensão política que o Edinho fez da cidade. E eu tenho condição de fazer isso. Ele dizia isso na campanha. Mas eu também quero gerir, eu quero ver o asfalto, eu quero ver a água, eu quero ver não sei o quê, eu quero ver não sei o quê, que é minha gestão, e eu não vou delegar, quero eu fazê-lo, não é? E eu acho que ele tem conseguido aliar essas duas coisas, você entende? Então isso tem me feito, assim, muito admirá-lo. Eu tive um fato até que eu contei, não sei se há tempo, mas é muito rapidinho. Um dia estava com ele numa coisa social, eu o convidei, você não consegue mais conviver com o Marcelo não para, né? E eu consegui roubá-lo uns minutos para nós visitarmos um amigo. E estávamos lá visitando um amigo e o Marcelo inquieto, e tendo que ir embora. E de repente ele me falou, eu preciso de uma carona sua. E eu preciso passar num bairro que teve um problema. E eu logo pensei, nossa, minha mulher vai ficar louca da vida comigo porque ela estava me esperando para o almoço sozinha em casa. E fui, João, com ele. João, ele debatia com o povo, entrou na casa das pessoas, pediu desculpas pelo poder público estar com problemas ali na região. Então, aquilo me mostrou o quê? A gestão, né? Quer dizer, ele estava ali preocupado com a gestão. Já pegou o telefone, João? Meu telefone celular, ele estava sem telefone. Pegou o meu telefone celular, ligou para o secretário? Não, ligou para todo mundo, João. Aí você já ficou preocupado com sua conta, né? É verdade, é verdade. Então, quer dizer, aquilo... Então, eu tenho gostado muito. Agora, o prefeito Barbieri, como todo prefeito, tem que estar vigilante e tem que saber ouvir as críticas, né? Porque as críticas são sempre construtivas. Porque a crítica que não é construtiva, João, você já descarta. Ela é tão injusta, João. Ela é tão injusta. Você acaba até você entende? Esquecendo ela. Então, isso é importante. É que nem o Edinho, quando eu fazia essa crítica, eu fazia para ele. Eu falava isso para ele. Falei, ó, a dimensão que você está dando para Araraquara é excepcional, eu nunca vi. Mas cuida um pouquinho aqui. Bom, aí ele chamava os secretários. No geral, você acha que está indo bem? Está caminhando bem? Ô, João, eu acho que está melhor do que eu tinha expectativa. No meu caso, né, João? Que bom, e eu tenho acompanhado com olhos críticos, viu, João? Eu tenho acompanhado. Só para passar aqui, porque o meu diretor Orival acabou de me entregar aqui, porque quando disse dos horários do nosso programa, falei da Tribuna Impressa, esqueci de dizer que você também pode, no site da TV Circulando, que é tvcirculando.com.br/programação, saber toda a nossa grade de programação, tá certo? Lá você, inclusive, vai saber os horários do nosso programa Cara a Cara. E também pela internet, na TV Circulando. Nós estamos na internet, é só entrar araraquara.tv.br/TV Circulando, que você pode acompanhar o nosso programa. Fernando, conta para mim, onde você conheceu a Rosângela? Ah, foi no primeiro ano do colegial. É. Aí já me apaixonei já.
É 25 de casado, 7,5 de namoro e acho que 1 ano de conquista. É? Quantos filhos saiu desse amor? Duas meninas. Duas meninas? É verdade, 2 meninas. Ela também é advogada, Fernando? A Rosângela? É. Não, é cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista. Dentista. Ela que garante seu belo sorriso, então. Ela que garante. Tô Tem que precisando garantir, de uma consulta aí, viu, Rosângela? Como é que é a relação de vocês em casa? Vocês falam sobre sua profissão, sobre a profissão dela? As filhas estão seguindo o caminho de vocês? Como é que é Sempre, isso? João. É muito harmonioso lá em casa. Não tem briga. Não temos nem tempo de brigar também. Não temos disposição de brigar. Sai, às vezes, um probleminha aqui, outra lá, porque ela é muito brava. Quem é a Rosângela? A Rosângela é muito brava. Ela né? que manda na sua casa? É total. Gracie, Total. achei mais uma que manda em casa igual você manda na nossa, viu? Mas pode continuar mandando, que mesmo assim eu te amo. Um beijo pra você, pro Joãozinho, pra Bárbara. Daqui a pouco tô em casa, tá? Mas é assim, João. Em casa, a Rosângela, que domina tudo, ela cuida. A mãe dela formou muito bem ela, assim, para ser também, além da profissão dela, né? Uma mulher que cuida da família, né? Então, ela que cuida de todo mundo, Você das meninas também. Você continua um eterno apaixonado, Fernando? Eterna apaixonada. Não tem como, né? Além de tudo, então, manda ela é aqui belíssima. uma mensagem para a Rosângela e para suas filhas aqui. Faz uma declaração. Não, ela sabe, né, que eu amo ela muito e as meninas também, Mariana e Maiara. A Mariana já é advogada. Ah, é? E a Maiarinha está fazendo psicologia e pedagogia. Então, as duas faculdades juntas, né? E eu amo todas elas e a minha vida é para elas, né? E também para a causa pública, né? Elas sabem que a gente se divide um pouco. A Maiara, que é advogada, trabalha também... Mariana. Mariana trabalha com você no escritório? Trabalha no escritório. E tem sido, João, assim, até um pouco surpresa para todos nós, tem sido uma grande revelação. Os clientes também têm elogiado muito o trabalho dela. E ela tem ajudado muito na parte também de organização do escritório, né? Ela tem se revelado, viu, João? Teve no exame de ordem, ela teve um aproveitamento, assim, excepcional, né? Mas isso é o de menos. O mais é no dia a dia mesmo, né? Que a gente tem ficado muito impressionado com a capacidade de trabalho dela. Se ela chegar nos 50% do que o pai chegou, vai ser uma das maiores advogadas do Brasil. Não, ela vai ultrapassar. Doutor Fernando Passo, nosso programa está chegando ao final, voou o tempo aqui. Mas aqui no Cara a Cara tem um momento que a gente chama de momento especial, que é o pinga-fogo. Eu dou daqui, você responde aí, não pode enrolar, não pode ficar fazendo muito discurso. É pai e bola. Eu pergunto o que eu quero, você responde o que você quiser, tá certo? Top encarar? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Maior defeito do Fernando Passos? Falar demais. A maior virtude? Ser apaixonado pelo ser humano. Uma viagem que o Fernando não esquece jamais? A Rússia. O que representa a família para o Fernando? Tudo. Se tivesse uma eleição em Araraquara hoje, disputassem como candidato a prefeito o Edinho, o Massafera e o Marcelo Barbieri, em quem você votaria? É difícil, mas hoje eu votaria no Marcelo Barbieri. Se você pudesse, em poucas palavras, né, mandar uma mensagem para todos aqueles que de alguma forma dependem da justiça e do direito, você tem alguma coisa que você poderia dizer que desse mais esperança para as pessoas? Acreditem, nós vamos chegar lá. O Brasil tem vocação para chegar lá. Nós vamos fazer justiça. Fernando, quero agradecer do fundo do meu coração a sua presença aqui hoje. Nosso bate-papo foi muito legal. Você sabe que eu sou um admirador seu, tive o privilégio de ser seu aluno na Uniara. É verdade. Inclusive, estou em dívida com a Uniara, porque eu preciso retomar o meu curso de Direito, porque eu também sou um apaixonado pelo Direito. Né? Foi muito prazeroso e acho que, acima de tudo, bastante esclarecedor nessa conversa. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Eu deixo você à vontade para fazer suas declarações finais. Não, eu que queria te agradecer pela honra de estar aqui, né? Também a admiração é recíproca. Eu acompanhei o teu nascer político em Araraquara, né? Na chefia de gabinete, depois na militância política, depois na vereança, né? Um vereador combativo, né? Falante também, né? Isso faz parte da política e é uma honra vê-lo agora entrevistador, né, com enorme talento. Estou vendo aí um enorme talento, né? E nós estamos esperando você na Uniara lá, porque os professores querem te colocar lá, querem te domar bem para ser um grande advogado também, além de ser advogado do povo, que é a sua função, né, nesse momento, na vereança, também ser um advogado militante acima de tudo, né? Um homem da justiça que busca a justiça também do seu ponto técnico, na sua expressão técnica, né? Então eu queria lhe agradecer muito, João, a oportunidade mais uma vez de falar para a minha população e é muito, muito legal estar aqui. Obrigado. Legal, Fernando, obrigado mesmo, foi muito bom.
Obrigado você que nos acompanhou até agora. Lembrando que na próxima terça a gente volta com um entrevistado novo. A você que está nos mandando e-mail, está aqui na telinha novamente, ó, caracara@tvcirculando.com.br. Não sai daí não, porque daqui a pouquinho entra um programa aqui na TV Circulando, bem melhor do que o meu. Fui, valeu, tchau!